avançou no Senado o projeto que pode tornar a corrupção um crime imprescritível, ou seja, que não tem tempo limite para ser julgado e punido. É mais uma forma de endurecer o combate à corrupção no país. E sobre isso, nós conversamos agora com o senador Sérgio Moro, ele que, como se sabe, foi o juiz da Lava Jato, personagem importante sempre que a gente fala em combate à corrupção. Senador do União Brasil do Paraná está ao vivo conosco aqui no Jornal Jovem Pan. Obrigado, senador, pela entrevista. Boa noite, bem-vindo. Eu que agradeço, Brown. Um grande prazer estar falando aqui com a Jovem Pan. Esse projeto realmente é importante, simbólico até, porque foi aprovado hoje na Comissão de Segurança do Senado. E eu até falei na Comissão de Segurança sobre um outro projeto que nós aprovamos também, que é para ampliar o confisco de patrimônio vinculado ao tráfico de drogas. Eu tenho dito, olha, a Comissão de Segurança do Senado tem que fazer um contraponto a esse cenário que a gente vê hoje no Brasil, que é praticamente um abandono do combate à criminalidade, seja de corrupção, seja o tráfico de drogas. Então foi aprovado esse projeto que é de autoria do senador Marcos Duval, tornando o crime de corrupção e lavagem de dinheiro imprescritível, e concomitantemente, na mesma sessão, nós aprovamos ali esse projeto que amplia o confisco do patrimônio vinculado ao tráfico de drogas, para mandar uma mensagem. Tem gente que ainda se preocupa com a criminalidade no Brasil. Ô, senador, e houve até políticos que se tornaram célebres justamente usando essa estratégia, que enfrentaram dezenas de acusações de corrupção na justiça, mas acabaram sempre escapando da justiça justamente pelo uso de recursos que iam empurrando esses processos e com o tempo essas ações acabavam prescrevendo, Essa foi uma estratégia usada, imagino que ainda seja usada, É uma estratégia clássica de advogados daqueles que enfrentam acusações de corrupção, que os recursos sejam protelatórios, sejam usados justamente para postergar, ganhar tempo, levando até a prescrição. Caso aprovada essa proposta, esse tipo de manobra deixaria de existir? Essa prática teria os dias contados, senador? Dá para cravar isso? Olha, diminuiria a utilização desse subterfúgio. O grande problema no nosso sistema judicial, nós sabemos, é muito moroso. Se tentou corrigir isso com a execução da condenação em segunda instância, e vigorou durante um tempo no Brasil, fez a diferença entre 2016 e 2019. Infelizmente, hoje nós estamos num cenário que novamente tem que esperar o julgamento do último recurso, o que faz com que processos envolvendo pessoas poderosas demore muito tempo. E alguns daí utilizam o subterfúgio da prescrição para conseguir a impunidade. Não só para a corrupção, mas para outros crimes também, mas principalmente para a corrupção. Quando a gente aprova um projeto dessa espécie, manda um recado importante. Olha, vamos fechar essa janela da impunidade, vamos fechar essa porta para a gente ser mais duro. Porque não é possível que a gente vê hoje em dia no Brasil, pessoas praticando crimes de várias espécies e não encontrando a punição adequada pelas suas condutas. O Senado, o Congresso tem que dar uma resposta para isso. Senador, peço licença rapidamente para dar as boas-vindas agora também a quem passa a nos acompanhar no rádio. Você que estava ouvindo a Voz do Brasil, seja muito bem-vindo. Passa a acompanhar agora o Jornal Jovem Pan. Estamos ao vivo aqui conversando com o senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. E a Dora Kramer está conosco também, vai fazer a próxima pergunta. Senador, pois não, Dora? Boa noite, senador. Bom, eu quero me valer dos conhecimentos do juiz, mas a pergunta é para o político, tá? Então, quer dizer isso, assim, não precisa ter muito cuidado jurídico. É o seguinte, pelo andar da carruagem que o senhor está vendo, da condução de todas essas investigações que atingem o ex-presidente Jair Bolsonaro, e às vezes a gente vê ali no entorno dele uma esperança de que as coisas possam estar sendo mal conduzidas e aí aquilo resultar em anulações, mirando-se no exemplo do presidente Lula. Como é que o senhor está vendo o andar dessas investigações? Elas se prestam, pelo que a gente tem agora, a futuras nulidades? Dora, um prazer ouvi-la. Olha, eu tenho acompanhado um pouco a distância. Eu acho que tem muita possibilidade de discutir o mérito desse caso. E é sempre melhor ganhar no mérito do que ganhar por alguma manobra processual. O que eu tenho ouvido um pouco dos comentários aí em jornais, que tem um questionamento sobre a competência do Supremo, já que o presidente, o ex-presidente Bolsonaro não tem mais o foro privilegiado, o foro por prerrogativa de função. No fundo, até um indicativo, Dora, que a gente tinha que acabar com esse foro para todo mundo. Eu, por exemplo, não faço a menor questão de ter foro
por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Eu prefiro muito mais abdicar disso e ficar ali na primeira instância. E é melhor sempre discutir o mérito, né? Esses processos que acabam com anulação, com invalidade, é mais ou menos aquela história assim, não é o resultado normal do processo. O resultado normal do processo é dizer que se alguém é culpado ou inocente. E todo mundo tem o seu direito ali à ampla defesa. E não acabar nesse negócio de nulidade ou por algum vício ou coisa assim que soa pizza. A anulação do ex-presidente Lula do presidente Lula foi anulada ali por uma mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, e até hoje, embora eu respeite o Supremo Tribunal Federal, sou um grande crítico dessa anulação. Acho que não havia razão de ser. Mas, enfim, fica aquela sensação de justiça inacabada, que o próprio presidente Lula não pode dizer hoje que ele foi absolvido no mérito, que o Supremo considerou ele inocente. Essa é uma questão pendente e fica martelando na cabeça das pessoas. Senador, a pergunta agora é do Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, nós temos visto no Brasil ultimamente uma situação onde, quando a lei, as investigações, os processos vão contra o outro lado, a gente luta para que ela seja cada vez mais duro. E quando ele vem para o lado dos nossos aliados, a gente por vezes reclama do judiciário. O senhor não entende que seria melhor que tivéssemos regras claras e que fossem de fato cumpridas do que eventualmente se tentar um endurecimento, mas que na prática não saia do papel? Cristiano, a gente tem toda a razão. A gente precisa ter um sistema que funcione, seja para punir, seja para absolver, e que não veja nenhuma cor política de quem está sendo processado. Preferivelmente também que seja indiferente a situação se a pessoa é uma pessoa poderosa, uma pessoa comum, pessoa de alta ou de baixa renda. E, no fundo, a gente tem uma dificuldade no Brasil que é o império da lei, né? O governo de leis em oposição ao governo de homens. Então, a gente vê hoje um rigor tremendo, né, em cima de determinado tipo de processo, que envolve, por exemplo, essas discussões aí de atos antidemocráticos, mas a gente vê uma certa fragilidade do sistema, por exemplo, contra crimes de corrupção, ou crimes violentos, ou mesmo crimes gravíssimos, como de tráfico de drogas. O ideal é que nós tivéssemos aí um tratamento igual de todos esses delitos, independentemente do momento político. Para isso, o que a gente precisa ter? Boas leis, e boas leis que não favoreçam manobras processuais. Então, quando vem uma lei e diz, olha, esse crime é imprescritível, você diminui uma janela de impunidade. Talvez fosse o caso, né, vamos colocar de uma maneira diferente, talvez o crime de corrupção só começa a prescrever quando ele é descoberto, o crime de lavagem só quando o dinheiro é devolvido. São alternativas, porque esse projeto ainda vai passar na CCJ e hoje foi votado ali na Comissão de Segurança, mas vai ter a oportunidade ainda para ter um amplo debate na CCJ sobre essa proposição. Senador, queria ouvi-lo sobre a proposta que foi feita hoje pelo presidente Lula, ou a ideia que foi ventilada pelo presidente Lula, de que os votos de ministros da Suprema Corte fossem secretos, que não tivessem identidade revelada. O senhor, inclusive, foi juiz, né? Fico imaginando que teria sido a Lava Jato sem que o senhor tivesse assinado os despachos ou que a gente não soubesse quem era o juiz por trás, né? Que aqueles despachos fossem sigilosos. Gostaria da ideia? Acha que seria uma boa ou não? O que acha, senador? É a pior ideia, né? Uma das piores ideias que a gente já ouviu. No fundo, foi um devaneio do presidente, está falando ali a indicação dele para o Supremo, o ministro Cristiano Zanin sofrendo críticas de parte do PT por ter proferido alguns votos, e ele tentou, de alguma maneira ali, justificar e se defender dessa nomeação, sem entrar no mérito dessas críticas, e ele saiu com essa. Para mim foi um devaneio, não tem uma proposta concreta, não tem nada na mesa. Eu acho que é uma coisa até que não merecia tanta atenção. De todo modo, você ter o voto, né, você saber identificar como é que decidiu, quem decidiu, acho que é um imperativo de transparência e publicidade em uma democracia. Eu até ouvi depois o ministro Flávio Dino disse, na Suprema Corte americana é assim. Não, não é. Na Suprema Corte norte-americana existe o voto vencedor e o voto divergente, e todos eles são publicados. Tem decisões unânimes também, e ocasionalmente a Suprema Corte faz uma decisão que eles chamam per curiam, que eles não identificam ali, toda a corte que decide não identificam os votos. Mas, via de regra, isso é muito comum, casos famosos como Miranda versus Arizona,
casos famosos como Gideon versus Wainwright, são todos eles, né, com votos, os vencedores e os vencidos, publicizados, como tem que ser numa democracia. Então foi uma ideia infeliz. Eu vi que o presidente foi muito criticado. O que dá para se falar em favor dessa fala do presidente é que não tem uma proposta concreta. Então me parece que foi só um sonho de uma noite de verão, mas revela um certo desapreço pela publicidade e pela transparência. Existe uma questão, sim, aí vamos dizer, uma preocupação com a segurança dos ministros, tá? Realmente nós temos que discutir formas de proteger os ministros contra eventuais animosidades em relação aos seus votos, mas não pode ser esse caminho, o caminho do sigilo, o caminho do segredo, não é próprio de uma democracia. Dá tempo de uma última pergunta? Dora, vou deixar com você rapidinho, por gentileza. Pois é, menino, eu ia justamente perguntar, você me roubou a pergunta sobre esse devaneio, sobre o sigilo, mas o que se discute nesse âmbito dessa coisa aí que o presidente falou, é também um comportamento um pouco, assim, exibido, né, dos ministros do Supremo, e que isso seria, a causa seria justamente essas transmissões diretas. Como é que o senhor vê esse comportamento que, eu gosto de sempre repetir, não é de todos os ministros, mas quando os ministros se colocam até como pessoas públicas e às vezes como celebridades, eles ensejam a esse tipo de tratamento agressivo e inaceitável. Como é que o senhor vê isso? O senhor acha que as transmissões ao vivo dão margem a esse tipo de comportamento? Dora, essa é uma questão muito relativa. Eu acho que o Supremo ele teve uma exposição excessiva nos últimos anos, lá desde o Mensalão, aí durante a Lava Jato. No último ano ele foi também muito... ele apareceu muito, também porque foi provocado bastante, né? Então nós temos que fazer essa ressalva. Talvez o que nós precisássemos agora, e não é uma crítica aqui aos ministros da instituição, seria um período um pouco de um certo pouso, né, de uma aeronave, um período um pouco mais de autorrestrição do Supremo Tribunal Federal, para que ele saísse um pouco desse foco excessivo das atenções. Eu acho que existem alguns temas, e fazendo uma crítica construtiva, que são mais bem discutidos ali no âmbito da política. São questões, às vezes, difíceis de serem resolvidas juridicamente, que talvez a política tenha um papel mais importante. Então, talvez não seja o problema da transmissão tanto, mas tenha sido esse foco excessivo em cima do Supremo nos últimos anos, e também nós temos que culpar um pouco a própria política, né? A política recuou e o Supremo foi assumindo esse papel de protagonismo. Por exemplo, essa própria discussão que está havendo sobre o tráfico de drogas, sobre liberação da posse, de porte de drogas em pequena quantidade, e aqui eu repito palavras que é do próprio presidente Rodrigo Pacheco, com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, eu entendo que essa questão é mais própria de ser discutida no Legislativo, que tem condições de ouvir a sociedade e que são os representantes eleitos. Porque a grande vantagem, o senador, como eu, ou um deputado, ninguém é melhor que o ministro. Mas o fato é que se a gente erra, nós podemos ser substituídos pelo eleitor, enquanto que os ministros não podem, o cargo é vitalício. Então isso recomendaria uma certa postura de autorrestrição nesses assuntos mais polêmicos. Talvez faria bem para o Supremo Tribunal Federal, depois do protagonismo gigantesco que teve nos últimos anos, tanto do lado do aspecto positivo, como às vezes das críticas que recebeu, que adotasse uma postura um pouco mais contida nesses próximos tempos. Perfeito, é a análise do senador Sérgio Moro, do União Brasil do Paraná. Obrigado, senador, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite. Uma boa noite e um prazer sempre falar aí com a Jovem Pan. Obrigado.